Bom, pessoal, então o cenário da Rússia no início do século XX era esse. Uma monarquia absolutista, o czarismo, com o czar Nicolau II, né, Romanov, irredutível, não aceitava fazer reformas, né, fazer concessões. A Rússia era o último baluarte, né, do antigo regime europeu. Um país que estava, entretanto, se modernizando rapidamente, se industrializando, criando, né, um desequilíbrio entre uma estrutura econômico-social que era cada vez mais moderna, embora predominando ainda traços pré-modernos, mas que era cada vez mais moderna, uma estrutura política que não correspondia àquela nova realidade, né, de uma sociedade que caminhava na direção de uma estrutura industrial de base capitalista. Surgiram vários grupos políticos ilegais, clandestinos, fazendo oposição ao czarismo. Entre eles, os revolucionários de esquerda, anarquistas, né, socialistas revolucionários de base camponesa e os sociais-democratas, mencheviques e bolcheviques de base operária, ou buscando construir essa base operária. A Rússia, como nós comentamos, tinha uma política externa imperialista, disputava territórios com o Japão no Extremo Oriente e, em razão disso, entrou em guerra contra o Japão em 1904. Foi a Guerra Russo-Japonesa, um conflito tipicamente imperialista, envolvendo a disputa pelo norte da China e da Coreia. Acontece que, apesar da Rússia ser uma grande potência e aquela fama de que o mundo era dominado pelas grandes potências da Europa, a Rússia foi derrotada pelo Japão, que estava se modernizando também muito mais rapidamente. Não foi fácil para o Japão vencer a Rússia, dicas de passagem. Mas no final quem venceu foi o Japão. Com a derrota da Rússia, o czarismo entrou em crise, preparando o terreno, abrindo as portas, preparando o terreno para a primeira revolução do país, que foi a Revolução de 1905. Uma revolução liberal, democrática e popular. Segundo os marxistas, uma revolução democrática burguesa. Os motivos, a crescente insatisfação com o czarismo e os problemas gerados pela guerra russo-japonesa. A crise econômica que a guerra causou, seguida de uma onda de greves, o czarismo perdeu prestígio, ficou enfraquecido diante das vitórias militares do Japão. No dia 22 de janeiro de 1905, milhares de manifestantes se aproximaram do Palácio de Inverno, em São Petersburgo, com uma petição, eles eram até liderados por um padre, chamado Padre Gapon, com uma petição com um documento que eles queriam encaminhar ao czar, pedindo que o czar tomasse medidas para proteger os trabalhadores no meio daquela crise gerada pela guerra. O czar não estava no Palácio de Inverno. Só que os guardas, quando viram aquela multidão se aproximando, os guardas entraram em pânico e atiraram na multidão. Resultado, mataram centenas de manifestantes. Foi o chamado Domingo Sangrento, o massacre de manifestantes em São Petersburgo. A reação popular foi imediata. Mais demonstrações contra o czarismo e greves, né, em São Petersburgo e em outras cidades como Moscou, dando início à Revolução. Nesse meio tempo, a Rússia assinou um acordo de paz com o Japão, encerrando a guerra russo-japonesa, e o Japão confirmou a vitória. Foi o acordo de Portsmouth, intermediado inclusive pelos Estados Unidos. Né? Mas a Rússia aí claramente perdeu a guerra. O ambiente na Rússia foi se radicalizando. No final de outubro, foi criado um soviete de São Petersburgo. O que é um soviete? É um conselho revolucionário, uma espécie de uma assembleia revolucionária de trabalhadores. O soviete acabou sendo liderado por Trotsky, um líder revolucionário, jovem líder revolucionário em ascensão. Na época, o Trotsky ele era tecnicamente um menchevique. Ele não era bolchevique na época. Tecnicamente, ele era um menchevique. Mas ele era um menchevique muito independente. Mas, tecnicamente, ele era um menchevique. Esse soviético, controlado por Trotsky, era uma organização de trabalhadores revolucionária de tendência republicana. Aqui vocês têm uma imagem do massacre do Domingo Sangrento. Essa imagem, na verdade, é de um filme soviético de 1925, não é uma imagem real, não. A gente não tem imagem real desse massacre. E aqui o Trotsky na época da Revolução de 1905. Diante daqueles acontecimentos, Nicolau II viu que a pressão estava muito grande, aí ele fez o quê? Ele acabou fazendo concessões. No final de outubro, ele lançou um manifesto de outubro, aceitando uma reforma política, prometendo uma constituição, a criação de um parlamento, a legalização dos partidos. Os liberais aceitaram essas medidas
e buscaram uma acomodação com a monarquia, porque os liberais não queriam derrubar a monarquia. O liberal típico na Rússia, ele queria uma monarquia moderna, do estilo parlamentar, né? Lembrando a monarquia britânica e tal. Então, para eles, o Manifesto de Outubro era o primeiro passo na construção desse regime monárquico, parlamentar e constitucional. Os socialistas, entretanto, não aceitaram o manifesto. Eles queriam continuar na revolução e derrubar o czarismo e instalar uma república democrática. Ora, o movimento revolucionário, a própria revolução entrou em crise nesse momento. Primeiro que a guerra acabou. Aí o exército russo que lutava lá no Extremo Oriente retornou para a Rússia europeia propriamente dita. O Nicolau II recuperou sua força militar e com isso recuperou sua capacidade de repressão. Embora tenham ocorrido agitações camponesas durante a Revolução de 1905, mas não foi nada tão grave a ponto de abalar o poder do czar no interior da Rússia. Então, de uma forma geral, a mobilização camponesa ficou baixa. Havia mais agitação nas grandes cidades, mas menos no campo. Aqui vocês têm um quadro com representantes da classe média, né, os liberais, comemorando o Manifesto de Outubro. Para eles foi uma grande vitória na Revolução e tal. Resultado, o soviete de Petrogrado e o soviete em Moscou com participação mais dos bolcheviques, tentaram fazer uma outra revolução, né, em dezembro. Uma revolução agora soviética, uma revolução liderada pelos socialistas, sem a participação dos liberais. Foi um levante operário e social-democrata em São Petersburgo e em Moscou. Só que os caras ficaram isolados e a revolução deles fracassou. Os sovietes foram dissolvidos, o Trotsky foi preso, depois ele acabaria fugindo, mas esse movimento operário fracassou. Essa revolução operária, né, e socialista fracassou. Consequências da Revolução de 1905. O czar aprovou, outorgou uma Constituição em 1906, o tal parlamento foi criado com o nome de Duma, os partidos políticos foram legalizados. Porém, a Rússia vira uma monarquia constitucional, porém, o czar continuou com amplos poderes. Ele podia dissolver a Duma, ele continuava controlando a política externa, o poder militar, boa parte, né, da política doméstica. Então, na verdade, pessoal, foi aquilo que eu comentei no slide anterior, né, de um regime tipicamente absolutista, sem constituição, sem parlamento, sem partidos políticos, a Rússia virou agora uma monarquia constitucional. Monarquia constitucional, porém autoritária. Então o czarismo, na verdade, ele ficou meio camuflado, mas ele continuou existindo, com um poder muito grande do Nicolau II. De fato, os 8 anos seguintes até a eclosão da Primeira Guerra Mundial foram marcados pela intensificação da violência política e social. Ela aumentou ainda mais. Com vários atentados terroristas praticados, sobretudo pelo Partido Socialista Revolucionário, a repressão governamental também aumentou, milhares de mortos, né, dos dois lados. Então a gente vai ter, quer dizer, no conjunto, né, morreram na verdade muito mais terroristas, mas você vai ter também muita gente morrendo aí do lado do governo, policiais, né, representantes do governo e tal. As greves continuaram, a agitação camponesa continuava. Então o potencial revolucionário continuava na Rússia. Para os marxistas, essa revolução, embora tenha fracassado, ela foi importante. Na ótica dos marxistas, o que a Revolução de 1905 demonstrou? Demonstrou que a burguesia, que os liberais, que a burguesia era incapaz de liderar uma revolução republicana democrática. Demonstrou que a próxima revolução teria que ser liderada pelos trabalhadores, pelo Partido Social Democrata, e precisaria contar com apoio em massa dos camponeses, caso contrário, iria fracassar novamente. Outra conclusão deles, seria necessária uma nova guerra, olhem só, mais catastrófica para o czarismo, que é a guerra de 1905, para deixar o czar enfraquecido definitivamente, o que seria decisivo para desencadear uma outra revolução e levá-la à vitória. Na visão dos marxistas, fossem eles mencheviques ou bolcheviques, a Revolução de 1905 foi um ensaio geral, que serviu de laboratório de experiência revolucionária. Foi nesse cenário que a Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial. Nós vimos que ela entra na guerra como uma aliada da França e do Reino Unido. Ela entra na guerra contra as potências centrais, contra a Alemanha, contra a Áustria-Hungria, contra o Império Turco-Otomano. Durante a guerra, bem no início da guerra, ocorreu um fato curioso. O nome da capital, São Petersburgo, passou a ser Petrogrado, porque São Petersburgo soava muito germânico
E a Rússia estava lutando contra duas potências germânicas, né? A Alemanha e a Áustria. Então, para não pegar mal, colocaram um nome mais eslavo, né? Mais próximo da língua russa, Petrogrado. É uma curiosidade, mas ajuda a entender termos que surgem depois, Revolução em Petrogrado e tal. Muita gente se confunde, mas Petrogrado, que cidade era Petrogrado? Petrogrado era São Petersburgo. Aí quando surgiu a União Soviética, depois que o Lenin morreu, a cidade passou a ser chamada de Leningrado. Aí quando a União Soviética desapareceu, aí voltou o nome São Petersburgo, né? Hoje é o nome, voltou a ser o nome original da cidade. Só que hoje não é mais capital, né? A capital passou a ser Moscou quando ocorreu a Revolução Russa de 17, quando o Lenin assumiu o poder. Bom, a verdade é o seguinte, nós já comentamos isso, a Rússia estava totalmente despreparada para uma guerra moderna, ainda mais contra a Alemanha. A Rússia não tinha condições de tentar uma guerra de longa duração contra a Alemanha, né? Uma guerra total, a Rússia não tinha condições de fazer isso. Já era difícil para a própria Alemanha, para a Grã-Bretanha e para a França, imagine para a Rússia, que era mais atrasada das grandes potências. E pior, a Rússia foi invadida pela Alemanha. Entre 14 e 17, os alemães gradualmente, vencendo batalha atrás de batalha, foram conquistando territórios na Rússia, especialmente a Polônia, a Ucrânia, né, os países bálticos. Resultado, a Rússia ficou mergulhada na crise econômica, militar e política, mas muito pior do que na guerra contra o Japão. Aqui, ó, vocês têm no mapa a linha do avanço alemão. Em vermelho, assim na esquerda, foi o máximo do avanço russo, né, no início da guerra. Depois vocês têm aqui essa linha marrom mais à direita, né, o avanço alemão quando estourou a Revolução Russa de 17, e depois em verde outros ganhos alemães em 1918. Então a Rússia foi perdendo terreno literalmente, né, para os alemães. De fato, a Primeira Guerra causou a crise final do czarismo. Uma crise econômica, militar e política gerada pela guerra. A guerra causou escassez no país, desabastecimento, inflação, a perda do poder aquisitivo dos trabalhadores, a pobreza avançou, as greves nas cidades cresceram, as greves urbanas, a agitação rural dos camponeses aumentou ainda mais, o Nicolau II foi ficando cada vez mais desgastado, cada vez mais impopular. Teve um fator que agravou a imagem negativa dele, que foi a influência de um místico chamado Rasputin, que tinha uma influência enorme sobre a família real, e começou a rolar a conversa, aparentemente fake news, que ele tinha um caso, né, com a imperatriz Alessandra e tal. Aquilo ele foi queimando ainda mais a imagem, né, da monarquia, a ideia de que a monarquia, que a família real estava nas mãos, né, desse místico. Ele acabou sendo assassinado por nobres russos em 1916, mas aí já era tarde demais, a influência dele criou uma imagem mais negativa ainda da monarquia. Aqui, ó, aqui a figura do Rasputin, né? O Nicolau II perdeu apoio, inclusive, dos generais em plena guerra. Os generais foram percebendo que, no estado da Rússia, eles precisavam de alguém capaz de unir o povo. E Nicolau II não tinha condições de dirigir o país numa situação como aquela, né? Então ele perde o apoio da cúpula militar. E os generais, na verdade, eram todos da grande nobreza. Então ele perde o apoio da nobreza russa, né, que era a classe mais poderosa no país.